Então, Léo, vou pedir agora novamente que você abra formalmente. Pode ser, meu querido? Certo. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Leonardo, da Universidade Federal do ABC. Estamos aqui em parceria com a professora Eliane, da Universidade Federal de São Paulo. Nós estamos fazendo uma série de encontros para discutir sobre a extensão, né? E os nossos encontros, eles começaram com o tema da curricularização da extensão. Então, já tivemos outros 2 encontros que estão disponibilizados na internet, no YouTube, desses diálogos. Hoje nós temos como convidada a professora Simone Nakaguma, que é a pró-reitora adjunta de extensão da Unifesp. Então, a professora Simone vai fazer a sua apresentação e depois nós vamos abrir o espaço para um bate-papo. Muito obrigado, professora Simone, por favor. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, professor Leonardo, por estar aqui com vocês, né? Queria agradecer o convite do grupo, o convite da professora Eliane. É sempre um prazer imenso poder falar de extensão e, sobretudo, sobre esse processo, né, que todas as instituições de ensino superior estão agora a sua proposta de curricularização da extensão. E eu, na verdade, assim, eu queria trazer algumas reflexões para provocar aqui a nossa conversa, o nosso debate, e gostaria mais de poder contribuir com esse diálogo, né, diretamente aqui com vocês, surgirem aqui no chat. E então a minha fala vai ser muito breve nesse sentido. Bom, quando a gente pensa nesse processo, né, da inserção da extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação, esse é o, vamos dizer assim, o título, né, bonitinho, que foi acordado lá no ForProEx, mas isso é mais ou menos recente, né? Quando o Plano Nacional de Educação, né, de vigência 2014-24, trouxe, né, a partir, então, da sua estratégia 12.7, da meta 12, né, esse desafio, né, de incluir a extensão nos cursos de graduação, e que todos os alunos, então, teriam horária de, né, desenvolvido, então, em atividades de extensão, o que era estratégia, né, como uma forma de ampliar a experiência de formação do estudante, de trazer um novo sentido e significado na formação do estudante, a partir da sua interação imediata, né, com a sociedade, com a sua prática profissional, inclusive está lá no Plano Nacional de Educação, que seria também uma estratégia, né, de valorização do ensino superior, de promoção do ensino superior, para que os estudantes do ensino médio também vissem, né, de uma forma mais atraente o ingresso no ensino superior, e, inclusive, seria uma estratégia até de contenção da evasão, né, no ensino superior. Bem, o que era estratégia acabou virando meta, né, das universidades. Então, é muito interessante que várias vezes, em vários eventos, em reuniões, né, internas dos cursos, da própria Unifesp, muita gente se refere, então, a isso como meta, né, como meta 12.7 e não estratégia. Então, começa com essa questão aí terminológica, né? E outro aspecto também interessante é que, então, ficou acordado no âmbito da discussão do ForProEx que o correto seria nós dizermos a extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação. Mas, pelo que eu tenho visto e participado de tantos eventos sobre esse tema, sobre essa questão, o que fica mesmo é a curricularização da extensão. É esse o termo, embora não seja a terminologia que foi indicada como a mais adequada,
né? Mas na Unifesp é o termo que ficou, é a forma como nós nos referimos a esse processo, né? E aí vem a pergunta, né? Então, de estratégia virou meta, e a inserção da extensão passou a ser frequentemente usada o termo curricularização. Por quê, né? Pensando nisso, a gente pode perceber que a questão central é o currículo, né? Mexer no currículo, falar de currículo, é sempre uma questão tensa, né? Porque é uma questão que envolve decisões políticas, né? Sobretudo, e não é à toa, né? Que os projetos pedagógicos, né? São projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação. Bom, então, para além dessa questão, né, mais operacional, eu acho que vale a pena a gente retomar, né, essa reflexão bastante inicial, né, do que significa, então, a inserção da extensão nos currículos, né, da graduação, né? O que significa a extensão como componente formativo, né, disciplinar, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas instituições, isso não vi na maioria, mas há algumas instituições que, até por uma questão, e é uma dificuldade mesmo, né, reconheço, de fazer todo esse processo de discussão, de reflexão, de forma ampla, né, que abarque todos os docentes, abarque os alunos, abarque os tais, os técnicos, né, que participam também desse processo na universidade. Então, essa ampla discussão é uma coisa difícil de ser feita no âmbito das universidades, mas por uma questão operacional também, fica mais fácil, né, acreditar que basta expandir a lógica das atividades complementares, né? Bom, a extensão já acontece no âmbito das atividades complementares, então é só que a instituição, basta na instituição se ampliar, né, essa lógica das atividades complementares. Cada curso coloca lá uma unidade curricular nova, escrito extensão ou projetos integrados de extensão, alguma coisa assim. Os alunos se matriculam, saem livremente fazendo as atividades de extensão, como fazem no âmbito das atividades complementares, e validam ali essa carga horária. Sim, do ponto de vista operacional, fica muito prático fazer isso. Mas será que é essa proposta que está lá no Plano Nacional de Educação? Né? Não é bem assim, porque senão não precisaria, né, se elaborar todo um estudo, são 20, né, cerca de 20 itens que dizem respeito aí ao acesso ao ensino superior e à manutenção, permanência estudantil no ensino superior, e isso tem a ver principalmente com qual é o sentido que o estudante vê na sua formação. Qual é a relação que ele faz entre a formação teórica e a sua atuação profissional, né? Lá no Plano Nacional de Educação existe uma longa reflexão chamando a atenção das IES sobre essa necessidade do estudante perceber o sentido da sua formação e da sua atuação profissional no mundo, né? Então, essa é uma questão. Bom, se eu estou tendo essa preocupação, e eu estou pensando na formação desse estudante de uma forma mais integrada com a sociedade, né? De como que esse estudante vai se formar já de uma certa forma atuando, né? Se relacionando com determinados setores da sociedade, né? E, desse modo, criando uma reflexão sobre a sua própria formação e sobre a sua prática profissional a partir dessa interação. E por isso que, de todos aqueles itens, né, que estão lá nos documentos do FORPROEX que caracterizam a extensão, a meu ver, o item mais importante
e que está relacionado à essência da extensão é a interação dialógica, né? Então, vocês, bom, todo mundo aqui sabe que a extensão surge, né? Não é à toa que esse é o termo, para a gente voltar nas questões terminológicas, né? Que a extensão nasce dessa ideia, né? Da universidade que estende-se para além dos muros, né? Que vai para além dos muros da universidade e estende o seu conhecimento, né? À sociedade. Mas essa concepção já caiu por terra, né? Muito se discutiu desde então, desde o surgimento da extensão. E hoje o que nós entendemos, né, por extensão, é essa interação dialógica, é essa relação da universidade com a sociedade numa mão da sociedade, mas a sociedade também vem até a universidade, nessa troca de saberes, não só numa troca, mas numa interação que produz um conhecimento integrado a partir dessa interação, né? Então, não é o conhecimento que sai da universidade e vai para a sociedade, nem uma demanda da sociedade simplesmente, né, para a universidade, mas é nessa relação, nessa troca que vai se construindo um novo conhecimento, produto dessa interação, né? Por isso, essa ideia da interação dialógica, né? Bom, então, quando a gente se pergunta, né, o que significa a inserção da extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação, significa a gente reconhecer, né, que existe um conhecimento que é produzido, que pode ser produzido e que já é produzido, né, em muitos cursos, que resulta dessa interação, né? Se a gente for pensar que tem todo um conhecimento disciplinar, né? Ou seja, que está lá sendo desenvolvido com os alunos no âmbito das disciplinas, né? E que visa objetiva a capacitar esse aluno, esse estudante, né? Profissionalmente, desenvolvendo habilidades, né? Desenvolvendo técnicas, né? Ou seja, um conhecimento instrumental e que é específico, né? A sua formação, a sua atuação profissional. E existe um outro conhecimento que não é instrumental, né? Que se dá nesse âmbito maior do sujeito, da formação humana, do cidadão, né? Da sua dimensão ética, né? E esse conhecimento também é concebido pelo curso, concebido pela universidade, né? É um objetivo da universidade, mas ele é pouco, né? Pouco, vamos dizer assim, destacado no âmbito da formação dos estudantes, porque, em geral, se ilumina mais, se destaca mais esse outro tipo de conhecimento, né? Que realmente não pode deixar de ser, né, contemplado, de ser desenvolvido, mas só chama atenção que não é o único, né? E esse outro conhecimento não instrumental, que eu estou chamando aí de não instrumental, ele vai se dar justamente a partir da interação com o outro, com a interação com a sociedade, né? E com a comunidade, né? Nessa dimensão dialógica, né? E é aí que entra a extensão, e é aí que entra a curricularização, articulando, né, esse processo de construção desse conhecimento maior, mais amplo, que tem a ver, então, com essa dimensão da educação que todos nós buscamos, objetivamos, enquanto docentes, enquanto educadores, e a universidade pública, né, todas as instituições de ensino superior, mas ainda mais as públicas, elas têm obrigação de oferecer e de desenvolver, né, com os seus estudantes. Então, pensar a extensão, né, como esse elemento que integra, né, esses dois tipos de conhecimento, significa pensar a extensão como um componente, então, formativo, né, que está aí relacionada com essa realidade mais imediata, né,
do aluno, da universidade, dos cursos, da formação profissional, né? Significa articular o desenvolvimento dessa formação do estudante e desse conhecimento do estudante, né, à realidade mais imediata, às questões mais candentes, mais urgentes, né, da sociedade. Bom, então significa também pensar a educação, né, ou repensar a educação e o papel das instituições de ensino superior, da universidade, né, do seu lugar, né, e, sobretudo, da sua função social, né, da sua função na sociedade. Bom, então implica, né, e é por isso que é uma questão tão complexa, causa tantas tensões, causa temores, né? Porque para a gente fazer todo esse processo, a gente precisa ter segurança, né? Segurança na formação que eu estou oferecendo, segurança nessa mudança que eu estou fazendo, né? Uma segurança, vamos dizer assim, pedagógica, né? E para que a gente tenha essa segurança pedagógica, a gente precisa justamente fazer o que estamos fazendo hoje, né? Conversar, discutir, debater, trazer ideias, mas a gente precisa experimentar. Não tem outro jeito de a gente construir esse processo, porque ele não está pronto, ele não está dado, nós não temos cartilha, não temos modelos, nós temos a única possibilidade, que é a possibilidade de trocas, né? De construções conjuntas, de criação de redes. Eu acredito que a curricularização da extensão, ela vem necessariamente forçar de uma forma muito positiva, né, para que cada um, né, primeiro olhe para para os seus conteúdos, os conteúdos das suas disciplinas, né, e se pergunte, por que eu ensino o que eu ensino? Eu ensino para quê? Esse conteúdo é importante por quê na formação do meu aluno? E que os cursos se perguntem quem é que eu estou formando? Para que estou formando? Qual vai ser a atuação dele? Né? Para além do mercado, que pessoa eu estou colocando nesse mercado? Né? Mas não é mercado só, que pessoa eu estou, que profissional que eu estou colocando no mundo? Né? Qual vai ser a atuação desse profissional para além da sua habilidade técnica e profissional? Qual é esse cidadão? Qual é esse sujeito? Né? Qual é a ética profissional, né, que eu estou aqui refletindo com ele na sua formação? Né? Quando a gente pensa na extensão e nessa relação que o aluno vai ter de forma muito mais intensa, né, e permanente ao longo da sua formação, com vários setores da sociedade, né? E a gente pensa, né? Como é que vai ser a qualidade dessa interação? Como que ele vai chegar nos grupos? Como que ele vai atuar? Né? Qual é a ética? Qual é o cuidado que eu tenho que ter, né, na inserção desse aluno numa determinada comunidade, né? Então, quando a gente pensa em pesquisa, os protocolos, né, de pesquisa, de cuidado, né, eles estão sempre muito claros, né, para as diversas áreas de pesquisa. Mas quando a gente pensa em extensão, é um público tão amplo, né, é uma comunidade tão ampla que um mesmo curso pode interagir, que cada projeto de extensão que está associado lá ao curso, cada unidade curricular, cada disciplina, né, vai ter que fazer a sua reflexão sobre a ética que envolve, né, essa relação com o outro, né? E, portanto, é uma oportunidade ímpar de a gente pensar as relações humanas, né? De a gente pensar um curso de graduação que seja humanizado, humanizador, né? No momento em que a gente vive tantas tensões ideológicas, que a gente vive tantas violências de tantas ordens, tanta intolerância, né? Quantas questões, né? Pensando nessa formação mais ampla desse sujeito, desse cidadão, a gente pode desenvolver no âmbito
dessa reflexão, né? Que a extensão, então, promove e nos dá essa oportunidade, né? Bom, então, eu acho que, como eu disse, retomando um pouquinho, pensar em inserção da extensão na formação, na graduação, significa pensar a educação, então, de forma bastante ampla, porque implica, né, essa interação dialógica com um amplo setor da sociedade, né, implica pensar um projeto de educação e um projeto de universidade, né? Implica, portanto, pensar currículos, né? Daí o nosso temor e a nossa insegurança pedagógica, né? Mas, como eu disse para vocês, isso a gente vai construir, a gente está construindo, e eu acabei não completando a minha ideia, eu vou completar agora, né? A extensão, ela também vem, né, nos forçar a trabalhar de forma coletiva, a trabalhar em rede, né? Então, eu gostei muito aí do nome era um programa, né, professora Eliane, um programa de extensão, articulações, se tornou uma rede. Então, o próprio movimento e o percurso, né, da proposta de vocês já mostra a que vem a extensão também, né, que é promover essa relação interdisciplinar, né, estabelecer propostas multidisciplinares, né, a partir de problemas reais, de questões reais, né, que são trazidas de forma imediata, né, na reflexão e na formação do estudante. Então, por exemplo, quando a gente pensa no âmbito de um curso, né, que está pensando aí as suas formas de curricularização da extensão, quando a gente pensa, né, imediatamente a gente logo pensa num projeto de extensão que seja de divulgação, né? Eu acho que é a ideia mais imediata que vem quando a gente pensa na extensão. Ótimo, a divulgação, ela é necessária, né? Ela é não só necessária, mas deveria ser obrigatória, né, a todas as instituições de ensino superior. Mas como é que eu faço essa divulgação? Basta colocar no YouTube? Basta fazer um portal, um site? Não, esse é um começo, esse é apenas um começo. Eu tenho que pensar como que eu vou garantir essa divulgação, que ela chegue ao meu público, quem é o meu público, né? Como que determinados setores da sociedade que dialogam mais diretamente, né, com aqueles conteúdos, quais são? Eu preciso mapear, né, um pouco desse meu público. Quem é o meu público? Como que eu chego até ele? Né? Como que eu estabeleço parcerias com esse público, que é o meu público mais interessado, que é o meu público-alvo? Como que esse público contribui, né, para a produção daquilo que eu estou lá compartilhando, né? Qual é o retorno que eu tenho dele? Como que ele participa daquilo que eu estou construindo e compartilhando ali nas minhas plataformas de divulgação? Então, quando eu começo a fazer todas essas reflexões e vou aprimorando, né, a minha forma de divulgação, eu estou melhorando a qualidade da extensão que eu estou fazendo, né? Então, eu gosto muito de dizer que a gente tem que pensar na extensão, primeiro, como uma condição sine qua non. Qual que é a condição sine qua non? É haver interação dialógica com a sociedade, com a comunidade. Aí eu começo a pensar, qual é o grau dessa interação? Qual é a qualidade dessa interação? Como que eu posso ir aprimorando isso? Aí eu estou pensando na extensão como uma grande faixa e que eu vou podendo, né, melhorar e aprimorar, né, a qualidade dessa extensão de forma permanente, né? Então, é um processo que a gente começou, né? E que não vai ter fim, né? Eu nunca vou acabar, ai, pronto, implementei. Não, o curso desenhou uma proposta, o curso construiu uma proposta, o curso vai iniciar essa proposta, mas ele vai sempre ter que aprimorar, né? É como a ideia do projeto pedagógico de curso, ele tem uma vigência porque ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser revisto, né? E a extensão dentro dos projetos pedagógicos também vai ser mais um elemento que vai ser permanentemente revisto, redimensionado, revigorado, né? Então, é um processo que apenas estamos
iniciando, né, nessa forma de fazer extensão que é curricularizada. Bom, acho que até falei demais, né, professora? Eu me empolguei, eu não ia falar tanto, né? Bom, mas eu acho que é isso, é a gente pensar, né, eu acho que essas perguntas têm que ser as perguntas de start, né, para o curso, para o docente que está lá pensando as formas, né, de inserir a extensão, né, ou na sua disciplina, ou no seu curso, né, perguntar o que eu quero, né, o que eu desejo, o que o curso deseja com a formação desse estudante, quais, para além das habilidades técnicas, né, qual é o perfil, né, desse sujeito que nós estamos colocando no mundo como profissionais, né? Então, quem é que nós estamos formando, né? E qual é o papel da universidade nessa formação, né? Qual é o papel do curso nessa formação? Então, eu acho que essa devem ser as questões, né, de partida do curso, do docente, e eu acho que um segundo momento é o curso e o docente olhar para tudo que é feito de extensão no âmbito do curso, né? Olhar para a extensão que já é feita, como que essa extensão pode ou não ser articulada aos conteúdos das disciplinas, né? Quais são os projetos e programas de extensão que já são desenvolvidos pelos docentes do curso, né? Qual é a articulação possível com determinados conteúdos, que podem ser mais de uma disciplina, né? E como que eu organizo tudo isso de uma forma articulada, né? E tem outra, eu queria aproveitar para comentar uma questão que eu vi no encontro passado, né? Sobre a Unifesp, por exemplo, ter mantido, né, o que estava lá no Plano Nacional de Educação, que o desenvolvimento da extensão no âmbito dos cursos da graduação se daria por meio de programas e projetos. Aí depois veio a resolução CNE que amplia, né? Até houve uma pergunta assim, mas então a Unifesp não ampliou? Não, continua tudo igual, na verdade, todas as outras ações de extensão, eventos, seminários, cursos, né, oficinas, como que é? Prestação de serviço, redes, todos os outros tipos de ações de extensão ou atividades de extensão, elas se dão no âmbito de programas e projetos, né? Então, o que a gente fez articular todas essas outras ações, né, no âmbito de programas e projetos. Por quê? Porque nós entendemos que essa ação solta, ela não está articulada a uma formação disciplinar, né? Então, esse evento ou esse curso, né, que está lá sendo oferecido de forma não articulada, né, está lá como atividades complementares, como uma possibilidade de atividades complementares. Mas, se eu tenho um curso de extensão, se eu tenho um evento que está, né, do ponto de vista do seu conteúdo, da sua proposta, dos seus objetivos, alinhado ao curso de graduação, alinhado a um projeto de extensão, né, no momento que eu vou cadastrar essa ação, eu já cadastro no âmbito de projeto, programa, que é afim àquela proposta, né? Então, dessa forma, a gente organiza melhor as ações, organiza as ações não só do ponto de vista institucional e do próprio sistema, mas organiza melhor as propostas do ponto de vista formativo do estudante, né? Porque por isso que nós mantivemos essa ideia de que as disciplinas ou unidades curriculares, como são chamadas na Unifesp, elas têm que obrigatoriamente estar vinculadas a programas e projetos, porque o programa e o projeto, por serem ações, né, mais perenes, e objetivos claros, né, articulados, organizados, essas ações de extensões mais pontuais, que ficariam soltas, né, lá como proposta, elas podem ser organizadas no âmbito, né, dos objetivos
dos projetos e programas de extensão, alinhados, então, ao seu eixo, né, a um eixo lá comum. Então, foi por isso, aproveitando já para responder essa questão que eu tinha visto no encontro anterior. Bom, então, eu acho que é isso, professora Eliane, que eu gostaria de falar, e a gente pode, talvez, seguir para as questões, ou, enfim, fique à vontade, como achar melhor. Muito obrigada, professora Simone, pela fala, né? Gostei bastante, assim, dessa abrangência, desses detalhes que a senhora deu, né? Eu gostaria agora de verificar se a gente pode passar, Shida, Léo. Antes disso, eu vou avisar quem entrou agora, né? Sobre a ausência do professor Luiz, do Instituto Federal. O professor está com Covid, e aí, infelizmente, ele não vai conseguir estar hoje aqui com a gente. Nós estimamos as melhoras do colega, e vamos tentar ver se a gente ou remarca a participação dele, ou se ele grava o vídeo e a gente disponibiliza para vocês, e depois ele participa de um momento para a gente discutir algumas questões. Então, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas no formulário, que está aqui no chat, né? É o mesmo formulário, que também tem autorização dos direitos de imagem e de voz, que eu pediria para quem não preencheu em algum momento, preencha agora. E aí eu viria com os meus colegas, professora, o que eles acham também, se a gente já passaria para as questões. Eu acho que pode ser. Acho que podemos abrir para questões, Eliane. Eu também Shida? sugiro questões. Podemos Acho que o professor Sérgio Stocco entrou, não sei se o professor Sérgio Stocco... Professor? Ou ele caiu? Ah, não, ele está aí. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, professor? Professor, uma alegria reencontrá-lo aqui. Toda minha, professora Simone. Satisfação. Tudo bem, professor Leonardo, professor Cláudio, professora Eliane? Tudo bem. O professor Sérgio concorda ou teria alguma questão, algum complemento? Fique à vontade. Não, vamos às questões aí que foram trazidas pelo público. Então, maravilha. Primeiro, tem uma questão que uma inscrita perguntou, que eu acho que seria mais para a gente da organização, que é sobre o trabalho final, né? Que a gente propôs, que era para ter algum relato de curricularização de extensão, se caso a inscrita, né, ou o inscrito ainda não tiver nenhum relato para fazer, se poderia ser ele pensar num projeto de uma disciplina curricularizada. Eu achei bem legal, né, Simone? Sinal de que as pessoas já estão querendo, né, fazer um bocadinho desse movimento, né, que você falou na sua explanação. Então, eu não sei se a colega está esclarecida, se não me engano, acho que foi a Flávia, não foi? Sobre essa questão do relato. Senão a gente volta a essa questão mais tarde. Não Flávia, fui eu, não fui eu, não. Eu foi fiz você? um comentário, mas não foi esse, não. Tá, então eu vou recuperar aqui, peço desculpa. Eu não estou assim nomeando as pessoas, mas como eu te vi aqui, peço desculpa. A outra questão seria assim, se é possível considerar uma parceria entre a universidade e a educação básica como um projeto de extensão, ainda que estes sejam da mesma instituição. Aí não sei se alguém, né, professora Simone, professor Sérgio, professor Shida, professor Leonardo, e eu de vez em quando também, quando fiquem à vontade, ou mesmo alguém que esteja presente também, se quiser comentar. Bom, posso começar, então. Eu não entendi, ela disse uma escola de educação básica e uma universidade, uma parceria entre os dois, como assim sendo da mesma instituição? Eu não, assim, pelo que eu entendi, professora, seria como a gente tem aqui na Unifesp, né?
nós temos a Unifesp, mas temos a Escola Paulistinha. A Escola Paulistinha é uma escola de educação infantil e anos iniciais, e temos a Unifesp, mas existem outras universidades que também acontecem essa questão, os colégios técnicos, né, dentro das universidades. Então, imagino que a pergunta seja nesse sentido. Bom, eu acho que o professor Sérgio deve ter uma opinião talvez mais bem formada sobre isso. Eu acho que a universidade alimentar, de uma certa forma, a educação básica através de formação de professores, através, né, de ações e projetos em comum, é o que se deseja, né? Eu acho que esse é um dos aspectos, né, que fazem parte, né, da universidade, da missão da universidade, do papel da universidade, né? Agora, desculpe, depois me ocorreu que realmente isso é bastante comum, me lembrei dos vários colégios técnicos aqui, né, na Unicamp, que tem a ver com a Unicamp, né, mas não vejo acho que a preocupação que está no bojo dessa pergunta seria uma ação endógena, né, e eu creio que não, enfim, os colegas aí podem se posicionar, eu creio que não, embora são níveis diferentes de formação, né, e eu fui graduanda na Unicamp, e não havia, eu acho que, pelo menos no meu curso, não havia essa aproximação, né, entre os colégios técnicos e os cursos de graduação. Talvez alguns cursos isso seja mais proeminente, em outros nem haja essa interação, né? Então, eu não vejo como uma preocupação com uma ação endógena, né, nesse sentido. Eu acho que seria bem interessante, né, essa integração, mas, ao mesmo tempo, seria interessante também se ampliar, né, que o colégio também procure outras parcerias, e a universidade também possa procurar outras parcerias com a educação básica, que não seja somente com os seus respectivos colégios, né? Eu acho que iria mais nesse sentido. E, nesse sentido, sim, acho que faz sentido, né, se articular essa parceria por meio de um projeto de extensão, mas eu acho que seria interessante, no próprio projeto de extensão, como eu disse, buscando outras parcerias, né. Aí vai depender do objetivo do projeto, enfim, né, de quais são os objetivos a serem atingidos naquele projeto de extensão. Maravilha. Não sei se o professor Sérgio, o Leonardo, Shida, ou mais alguém quer comentar essa questão? Se permite, eu posso comentar rapidamente, professor Guilherme. Isso tem a ver também com uma fala que eu fiz no último encontro, né, no final, sobre essa possibilidade de fazer a extensão com as escolas. Primeiro, talvez eu refletiria sobre essa concepção de extensão, né, que a pergunta pode estar revelando, do que está dentro e o que está fora. Né? Então, só é extensão se eu crio uma ponte entre o que está dentro e o que está fora. Eu acho que não é uma boa definição. Né? Eu continuo acreditando que extensão é encontro, é diálogo, e o fato de estar dentro ou estar fora não deveria estar em consideração. Né? A questão é que problemas sociais você desenvolve a partir deste encontro e desse diálogo. Você pode fazer extensão apenas com as pessoas que estão na própria comunidade acadêmica, considerando que elas são também pessoas que têm convivências, territórios, pertinências, permanências, né? Então, não é um problema isso. Né? A questão não é, então, estar dentro ou estar fora. A questão é como você articula o problema que mobiliza aquela iniciativa de extensão e como ele se articula entre essas instâncias, né, representadas pela universidade e por aqueles outros grupos sociais. Acho que isso que é o fundamental. Por vezes você pode fazer, por exemplo, projetos com escolas bastante distantes da universidade e, no entanto, esse projeto não se demarcar como extensão. Foi a crítica que eu fiz na semana passada.
É muito fácil fazer parceria com a escola. Mas se você fizer parceria com a escola, querendo imaginar que você tem o saber e vai levar esse saber para a escola, pronto, não é extensão. Né? No máximo, é uma prestação de serviço ainda muito autocrática, na minha visão. Né? Então, a questão é, como você se relaciona com as pessoas que naquela escola têm preocupações que, imagino, sejam de informações, sejam preocupações vinculadas a interesses sociais, né? E como é que você se relaciona com elas? Como você consegue construir diálogos para compreender um apoio mútuo, contínuo com essas pessoas? Me parece que é isso que mobilizaria um projeto de extensão para a escola. Então, o fato dele ser da própria instituição, né, como um colégio técnico, um colégio de aplicação, né, há várias universidades que têm colégio de aplicação, não é exatamente o impeditivo para criar o projeto de extensão. Talvez a proposta é que deve ser pensada como uma proposta que articula, né, do ponto de vista dos interesses, aquilo que tem uma expressão social relevante. É isso que vai definir se é extensão ou não. Então, mas eu peço desculpa, professor Sérgio, então, esses contornos não podem ser se está fora ou dentro, mas aí nessa perspectiva a gente não vai ficar com uma visão internalista de universidade, ou seja, se a gente, que é mais fácil a gente fazer as atividades, então, com a Escola Paulistinha, né, com o nosso congresso acadêmico, é uma atividade extensionista, né, que a gente oferece para o público externo assistir, mas não participar, né? Então, é assim, ao fim e ao cabo, como que fica isso? Quer dizer, para a gente curricularizar ou não? Né? Desculpa, para mim ainda não ficou claro. Não, é porque é aquela minha crítica à contabilidade. Toda vez que eu vou para a definição objetiva da contabilidade, eu posso estar contaminando essa contabilidade com concepções que se desviam do meu propósito, né? Então, por que a gente diz, né, por exemplo, lá na nossa coordenadoria de programas e projetos, quando recebe um projeto em que o público-alvo é o próprio estudante da universidade, quem está lá olhando vai um pouco desconfiar inicialmente, falar assim, mas o que exatamente eles estão propondo, né? Por que eles estão dizendo que é extensão se eles estão trabalhando com o público que já está aqui desenvolvendo esse processo? Percebe? É a pergunta que vai se fazer. Agora, a questão de definir se é pertinente ou não, não é exatamente se está dentro ou está fora, é o que se propõe. Né? Isso que a professora Simone falou das perguntas, né? Que formação você pretende? Né? Que espaço de formação da extensão você está trazendo para essa formação que é profissional, dos profissionais que aqui estão nos diversos cursos, né? De nível superior que a universidade oferece. Acho que essa que é a questão importante. Eu sei que, do ponto de vista da simplificação do processo administrativo, né, você faz a separação porque você precisa ter algum elemento ali de comparação. Mas eu acho que o critério de julgamento ele tem que ser cuidadoso nesse sentido. Toda vez que eu já indico, por exemplo, de saída, que eu vou fazer um projeto de extensão e meu público são os próprios estudantes da universidade, eu tenho que pensar bem, por que eu estou propondo isso? Né? Por que o único diálogo possível né, estabelecimento de um encontro possível é com esse público que eu já encontro todo dia? E se é isso, o que eu vou trazer deles que não aquelas questões que já estão postas nessa relação? Percebe? Se for tudo igual, se são os mesmos estudantes que estão comigo todo dia na sala de aula, né, para discutir as mesmas coisas que a gente já discute, que é o caminho percorrido pelo currículo, pela grade curricular, então, claro que não é extensão, né? É mais uma atividade da minha disposição de formação da graduação. Agora, se vai além disso, se vai entender assim, bom, o que é esta pessoa que está comigo aqui, mas nos outros espaços? Quais são as preocupações dos territórios, dos grupos sociais, né? Que não estão aqui previamente estabelecidos hipoteticamente nas visões da universidade. Bom, isso aí interessa como extensão, percebe? Então, é a questão de como eu construo a concepção. Primeiro, tem que ter sempre a firmeza do que é extensão, quais são os princípios defendidos. Dali para frente, as coisas ficam mais fáceis na hora de montar o projeto, na hora de pensar a metodologia, o público-alvo e assim por diante. O difícil é quando eu não tenho essa clareza inicial. Aí eu sempre fico, né, titubeante, né? Fico ali traulitante, imaginando, será que é extensão? Não é? E aí eu volto para a necessidade de ter assim, a separação muito objetiva das fronteiras. Né? Isso é sempre um problema. Porque daí eu acho que também, peço desculpa, aí ele poderia criar uma eletiva e oferecer para os alunos de todos os cursos. Ou ele poderia, por exemplo, ir falar com o RH, se ele quer fazer um projeto, por exemplo, voltado aos tais. Ele vai falar com o RH e ele entra dentro das questões de capacitação dos tais.
é algo, eu acho que é endógeno mesmo, é para a comunidade. Se você quer fazer um projeto para que você pegue os diademenses que estão na universidade, e aí sim, através deles, atinja a sociedade, esses diademenses que são alunos vão ter que fazer uma extensão, né? Vai ter que ter uma parte do projeto que não é dentro da Unifesp, vai envolver um outro público, aí justificaria. Mas eu acho que esse parâmetro de dizer dentro e fora, eu acho fundamental para a gente não aprovar, né, esses projetos que às vezes são para nós mesmos, né? E que Não não... percebe? Se é para nós mesmos, é porque a intenção já era para ser nós mesmos. É. Né? Então, o problema está no princípio que eu utilizei. Como eu já queria fazer para nós mesmos, eu não estava interessado em sair daqui, do meu espacinho, então eu fico no mesmo lugar. Então, claro que não é um bom projeto de extensão, ele não pode nem ser considerado projeto de extensão. Mas vamos pegar esse exemplo que você deu dos TAIs. Os TAIs, eles têm uma necessidade permanente de formação profissional, mas tem a ver com a carreira dele, com o trabalho que ele já faz na universidade. Bom, isso não é extensão, isso é da parte funcional, isso é gestão com pessoas. Né? Isso é da obrigação da universidade, isso não é extensão. Né? Isso faz parte dos requisitos do seu próprio cargo, da sua função. Não tem nada a ver com extensão. Agora, se eu quiser conversar com esses tais e começar a perceber assim, ó, de onde eles vêm, né? Que dificuldades são trazidas por essas pessoas ao se vincularem à universidade? Que comunidade eles frequentam? Como essas comunidades permitem, né, esse processo contínuo do deslocamento casa-trabalho? Bom, aí começa a virar extensão, certo? Já não estou mais preocupado com a pessoa que está vinculada à universidade no momento que ela está vinculada. Eu estou preocupado dela como uma pessoa que integra um grupo social, que vive num território, né? E se a gente for falar dos tais, por exemplo, é isso. Podemos falar dos terceirizados, né? Que boa parte daqueles que atendem hoje na universidade são terceirizados. Que público é esse? Que dilemas eles trazem? Né? Pronto, aí já tem um belo projeto de extensão. Obrigada, professora Simone e professor Sérgio. Mais alguém sobre essa questão? Fiquem à vontade, né? As pessoas às vezes ficam um pouco tímidas de falar e a gente acaba falando muito por aqui, né? Posso passar para a próxima? A próxima também é uma questão mais voltada à educação, que é quais ações de extensão a universidade pode fazer para auxiliar as escolas de ensino fundamental e médio. Eu acho que são exemplos concretos, né? Aí vocês têm lá né, o mapeamento que vocês fizeram, né, das atividades. Não sei se alguém quer dar alguns exemplos, se o Léo também quer falar da UFABC, fiquem à vontade. Professora Eliane, aí está fácil, né? Tudo que eu e você, por exemplo, fazemos tem a ver com essa resposta. Então, né, é só contar o que a gente faz todo dia, né, toda semana, nas escolas, né, nas relações. São medidas concretas que acontecem de extensão e que são articuladoras, né, o nome que a professora Simone ganhou, gostou, né, da articulação, que são articuladoras do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, é que a gente é da área da educação, Sérgio, né, e do ensino. Então, o colega que perguntou é de um curso de uma ciência básica, né, e aí passa um pouco, professora Simone, pela questão da divulgação. A primeira coisa que eu acho que quem é dos cursos da área básica pensa, então eu vou fazer uma divulgação, eu vou criar um canal do YouTube, ou eu vou né, tentar abrir aqui o meu laboratório para as pessoas visitarem. Então, acho que a gente também auxiliá-los nessa questão, porque se a gente der os nossos exemplos, aí eu acho que né, já fica um bocadinho... Então, não sei quem queria dar algum exemplo. Shida? Boa tarde a todos. Professor Simone, professor Sérgio. Sim, em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem o Parque de Ciência e Tecnologia, né? A gente conhece como museu, né? Então, ao contrário dos diferentes projetos, né? As escolas têm que vir a gente, né? E aí a gente apresenta, né? O Museu de Ciência e Tecnologia, apresenta a universidade, apresenta o laboratório, né? Então,
é o tipo da coisa que pode se fazer, né? Por exemplo, na área de ciência e tecnologia, né? Eliane? Professora Simone? Então, aproveitando a fala do professor Cláudio, muitos perguntam assim, como que nós vamos fazer os cursos noturnos, né? Os cursos noturnos, os alunos são alunos trabalhadores, estudantes trabalhadores, eles não têm tempo para fazer extensão, como se a única extensão possível fosse a extensão feita extra, né, extra universidade. Então, eu acho que a gente também tem que pensar, né, na curricularização da extensão, pensando no horário que nós temos aí disponível, que o aluno tem, que é o horário da aula, né? E pensando nessa questão do dentro e fora aí que o professor Sérgio já trouxe, né, e problematizou, como o professor Cláudio disse, as escolas vêm até o parque tecnológico, né? Então, nós temos ali um momento que pode ser uma feira de ciências, que pode ser, enfim, um evento conjunto, que seja construído em parceria com as escolas, que seja do interesse das escolas também, para não ser aquela mão única também, que só nós entregamos, só nós oferecemos aquilo que nós achamos que é bom, né, o que queremos integrar, não, quais são, né, as demandas, conhecer essas demandas e construir um processo, né, e que seja interessante, né, para os dois, e os alunos da universidade, vocês sabem, têm essa experiência, mas o que eu vejo lá no Campus Guarulhos é que eles adoram essa interação, quando tem o dia aberto, que é o dia em que os estudantes do ensino médio, sobretudo, então, vêm visitar o campus, e lá eles conhecem, por meio de várias atividades, né, as diversas formações, profissão, atuação, né, um dia todo, né, que os alunos que fazem essas atividades, né, então, é um momento, assim, extremamente rico, né, de produção de todas essas oficinas. Os alunos começam quase um mês antes, né, a organizar o dia aberto, né, todos os alunos de graduação, de todos os cursos se envolvem com diferentes tarefas, com diferentes graus de envolvimento. Eu acho que a gente também tem que flexibilizar isso também, né, a extensão, como uma possibilidade de contribuições diversas, né, dentro das possibilidades dos alunos também, né, então tem que haver esse olhar também mais flexível, né, da parte do docente. Então, só para pontuar, comentar esse aspecto, né, do dentro e fora, de quem vai e de quem vem, né, então eu acho que a gente sempre tem que pensar na qualidade do encontro, né. Estou já há muito tempo aí com o professor Sérgio, e ele sempre fala, né, a extensão é um encontro, né, é um encontro com diálogo, né, então, pensar sempre a qualidade desse encontro. Então, qual é a condição sine qua non? Que haja um encontro, mas qual é a qualidade desse encontro, né, e como eu posso ir aprimorando, qualificando, né, a qualidade desse encontro para ambos, né, para ambas as partes envolvidas. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar e fazer isso, a gente está fazendo extensão, né, independente de onde acontece esse encontro. Obrigada. Professor Leonardo. Exatamente, professora Simone. O que eu ia comentar é justamente nesse aspecto, de que quando os nossos alunos vão até a comunidade, vão até o território, eles desenvolvem um tipo de aprendizagem, eles conhecem de perto outras realidades, né? É um processo formativo muito importante. Mas a gente não pode esquecer de que trazer a comunidade para dentro da universidade é um processo também muito importante, no sentido da apropriação, né? No sentido da comunidade entender que a universidade, principalmente a universidade pública, é um espaço para todos, é um espaço aberto, é um espaço... Então, eles precisam se sentir em casa, eles precisam entender que aquilo ali também é deles, né? Então,
é muito importante que hajam atividades, ações de extensão que façam esse movimento de trazer a população para dentro da universidade também, né? Então, isso é um passo muito importante, né? E complementa a formação do aluno quando sai da universidade, né? Eu vou compartilhar aqui no chat da reunião um link que é do último Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Os anais dos trabalhos apresentados já estão disponíveis lá. Esse congresso foi realizado no ano passado, de formato remoto, né? E tem uma infinidade de exemplos de ações de extensão, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, mas na minha área, o que eu vou fazer? Aqui, nesse congresso, a gente tem a divulgação de ações de extensão das mais diversas áreas, né? Então, é claro que sempre tem assim, uma quantidade muito grande na área da saúde, na área da educação, na área da comunicação. Tem algumas áreas que naturalmente tem essa grande produção, mas também tem das outras áreas, né? E isso é algo importante para se levar, né? Do compartilhamento, né? De como é simples, é fácil e acessível encontrar essas informações e entrar em contato com as pessoas responsáveis, né? E eu tenho certeza que todas elas vão ter muita satisfação em formar uma parceria ou até mesmo em passar as informações de como que foi feito, do que precisa para ser feito, né? E ajudar. Eu acho que a extensão ela tem esse papel de diálogo entre universidade e sociedade, mas ela também permite esse diálogo entre as instituições, né, de forma que a gente consiga compartilhar essas experiências e dessa forma a gente se apoia naqueles que já trilharam esses caminhos. Obrigado. Professor Sérgio, aí depois eu dou um exemplo. Que eu acho interessante, né, isso que nós estamos aqui apresentando. Agora estou tentando me colocar na posição de quem está do lado de lá, né? Aí pode estar pensando assim, não, mas esse pessoal, os educadores, eles já têm todo um discurso pronto, né? Então, portanto, eles já estão muito à vontade para falar que é fácil, que é simples fazer, que eles já fazem, né? Mas e como que eu começo, né? Aí eu diria assim, bom, como qualquer processo pedagógico começa, tem que ter um encontro entre pessoas, né, disponíveis a aprender e a ensinar. E aí, pensa assim, o racionalismo científico começou assim, né, com a construção do método científico. Então, você também tem que construir um método. Você quer fazer extensão? Construa um método. O meu, já falei aqui, ó, encontro, diálogo e ação. Então, como o primeiro passo é o encontro desse método, o que você tem que fazer? Talvez a sugestão da professora Simone, difusão, né, que ela comentou da difusão. Eu sou da química, eu sou da engenharia. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é algum processo de difusão daquilo que eu faço, que eu conheço, aquilo que eu sistematizei historicamente, que eu domino, que eu tenho segurança, porque é isso que eu vou querer fazer, né? Não vou querer me aventurar logo de saída em campos que eu não conheço. Então, a primeira coisa, difundir. Aí, nessa difusão, você vai perceber aquilo que eu difundo, né, e da forma como eu faço, isso chama a atenção das pessoas, as pessoas repercutem, né? Se não chama, já é um toque, né? Você diz, olha, então você precisa, talvez, ajustar aí a sua linguagem, né? Ver com que público você está dialogando. E aí, a hora que você conseguir esse encontro, né, entre as pessoas interessadas naquilo que você tem para divulgar e aquilo que você divulgou, bom, então agora você tem que firmar um diálogo mais próximo, né? E aí você começa a conversar, começa a desenvolver, bom, ali que vai sair o projeto de extensão, percebe? Então tem que ter um método, não vai sair já pronto. Amanhã eu vou pegar, vou ler de tudo e vai sair um projeto de extensão. Não vai sair, né? Então tem que ter essa paciência, né, de fazer um encontro, de promover diálogos e depois ir elaborando essa ação. Sugeriria esse método. Posso aproveitar e complementar, professora? E aí um segundo passo que pode ser já decorrente desse momento de interação a partir desse projeto de divulgação, a partir dessa interação, conhecer novas questões, novas demandas, que podem alimentar e certamente vão alimentar a sua pesquisa, né? Vão trazer questões para a sua disciplina, para você desenvolver com os alunos. E os alunos participando, eles podem, inclusive, colher e mapear,
né? Então, um projeto de mapeamento de demandas e de questões relacionadas aí à química, à física, né? Pode ser um projeto bastante interessante, né? E numa linguagem acessível, né? Que você consiga conversar com um público bem mais amplo do que o público acadêmico, né? Então, fazer essa tradução de linguagem, né? Para poder conversar com esse público mais amplo, também é uma tarefa que exige, né? Um trabalho, né? E melhora a sua qualidade extensionista, vamos dizer assim, né? É isso. Obrigada. Então, eu tinha me inscrito também para tentar fazer uma assim, humilde sugestão, né? Não sei o que vocês que trabalharam, né, nas comissões da curricularização, né? Quer o Leonardo, quer o professor Sérgio, a professora Simone. Eu penso assim, se a gente já tem aqui, no caso da Unifesp, tá, Léo? Depois você faz aí analogia para a sua universidade e os outros colegas também. Nós temos a semana, o SCUD, né, que é a Semana Científica e Cultural de Diadema, que essa sim abre ao público, e eu sei que os alunos têm muita dificuldade em envolver a comunidade externa. Temos o Unifesp Portas Abertas, que também eu já tive nisso, já me vi um bocadinho aflita, tentando ajudar, na época a direção era o João Alexandrino, e temos o nosso congresso, que infelizmente não tem a participação dos externos, né, por enquanto, né? E se a gente tentasse, uma, né, assim, uma sugestão, né, pode ser uma ideia meio maluquinha, se a gente tentasse articular esses eventos, que eu entendo, Simone, que às vezes as pessoas criam eventos e cursos pontuais, né? A gente teria que tentar dar forma nisso num projeto, porque também tem projetos aí curricularizados que também tem coisas pontuais abertas à sociedade, que a gente precisa, né, rever um bocadinho, né? A gente poderia tentar criar um projeto em cima desses eventos para que a gente garanta o público. Porque o que tem acontecido, por exemplo, a rede, né, articulações, tem sido procurada por alguns colegas. Olha, você não quer me trazer os alunos aqui para a nossa exposição, para o nosso laboratório, para o nosso não sei o quê. A gente virou um bocado desse contato, entendeu? Então, se a gente potenciasse esses grandes eventos que a gente já tem, né, a Unifesp e as outras instituições, para que a gente pudesse, eu sei que a gente, como bolsista, tem que estar lá, né, o PIBIC, o PIBID, né, no Congresso Acadêmico, né, Sérgio, mas poderia abrir um espaço para tentar fazer isso de envolver a comunidade, porque o que eu acho que tem faltado um bocadinho é o público, gente. A gente se vê muito aflito quando a gente tenta fazer esses projetos. Então, depois queria ouvir o que vocês acham dessa minha sugestão. E a segunda, para os professores da área básica, existem as Olimpíadas, né? Eu sei que tem colegas aqui que já têm participado das Olimpíadas, auxiliado as escolas básicas, né? Eu, assim, estou agora envolvida na OBA, que é a Olimpíada de Astronomia para os pequenininhos, são perguntas, assim, muito de memorização. Eu acho que a gente podia fazer tão melhor que isso, e eu acho que a gente podia tentar pensar para, né, tentar fazer com que os nossos alunos realmente se despertassem para essas questões e que essas Olimpíadas elas pudessem ser assim um bocadinho melhores e um espaço para que as áreas básicas, né, pudessem até contribuir e trazer alunos, né, e trazer professores para essas questões, né, e até mesmo a sociedade, né, por essa questão aí do negacionismo. Né? Era isso. Disparate a minha ideia? Não, Eliane. Eu inclusive, já tenho pensado em alguma coisa nesse sentido. Tenho sugerido aqui na UFABC, porque na UFABC a gente também tem eventos, né, como o UFABC para Todos, que já deve estar na 12ª edição. O congresso da UFABC, que foi inspirado em sobremaneira no congresso da Unifesp, né? Nós já tivemos 3.
E eu vejo muitos cursos pensando, né, na criação de atividades, pensando na proposição de alguma coisa para fazer com seus alunos, e que ao longo do período, né, que no nosso caso são quadrimestres, eles vão fazer o desenvolvimento, vão trabalhar em cima de alguma coisa, e planejando para, no final do quadrimestre, divulgar, disponibilizar, apresentar. Então, muitos deles pensam em fazer assim, alguma coisa tipo um simpósio, algum evento que permita que os alunos visitem a universidade e tenham contato com esse material, mas que não é exatamente a mesma coisa que o FABC para Todos, não é exatamente o congresso da universidade, mas eu acho que é talvez uma saída institucional interessante, porque mesmo o FABC para Todos, que a gente realiza anualmente, ele não dá conta da quantidade de escolas que existe na região, né? Então, nós temos 3 quadrimestres ao longo do ano. Se ao final de cada quadrimestre a gente tiver um evento que vai receber uma parte das escolas, então pode ser uma programação combinada com as escolas, eles virem anualmente, sempre neste período, ou naquele período, ou no outro período. Então a gente sempre vai ter, né, possibilidade de público, e ter público para as ações, os eventos, né, para as semanas acadêmicas, é sempre uma dificuldade muito grande, né? É sempre muito difícil, mas é justamente por isso, porque cada um quer fazer e faz de uma forma descoordenada, não articulada. Talvez esse seja o momento da gente começar a trabalhar nesse sentido, começar a juntar esforços, né, e tentar encontrar uma alternativa que possa atender essa demanda que já existe, essa demanda histórica que existe, e com a nova realidade que a gente precisa fazer agora, né, que a gente está trabalhando agora, e que a gente precisa de algumas possibilidades para os nossos cursos. Maravilha. Eu acho que agora, não sei se é a professora Simone ou o professor Cláudio, desculpa, me distraí aqui a Sonari. É o professor primeiro, professor Cláudio. Não, obrigado. Assim, eu acho que muita gente gostaria de sugestões, né, sobre como fazer um projeto de extensão com escolas, né? Eu acho que, assim, o projeto que você pode iniciar é o Unifesp Portas Abertas, né? O FABC Portas Abertas, né? Esse é um bom início, né? Porque, assim, disciplinas como laboratório de física, laboratório de biologia, laboratório de química, né? Pode trabalhar durante o semestre, né? Alguma coisa para ser apresentado às escolas, né? Não precisa ter um museu, né? O museu é uma coisa, né? Um plus a mais que a gente tem aqui, né? Mas, assim, eu acho que você pode começar com, sabe, com abrindo a sua universidade um dia por ano, 2 dias por ano, um dia por semestre, né? E trabalhar junto com as outras disciplinas que auxiliem, né, dentro da própria disciplina, a organizar esse evento, tá? Aqui em São José, nos últimos anos, né, a Câmara de Extensão, né, e Cultura aqui de São José tem tentado fazer do mês de outubro, né, o mês de Ciência e Tecnologia, né? Já tem a Semana de Ciência e Tecnologia, então a gente tenta concentrar diversos eventos, né, que a gente traz gente da comunidade para cá no mês de outubro, né? Então, assim, tanto o Unifesp Portas Abertas, o Caravana da Ciência, que são projetos, né, desenvolvidos nas escolas, que são apresentados aqui no campus de São José. Então, eu acho que tem uma série de coisas que as pessoas podem começar a trabalhar. Então, a minha sugestão é essa, tá? Doutora Simone, por favor. Obrigada, professor. Eu vou complementar a sua fala também. Uma articulação mesmo, né, dos projetos de extensão que já existem no âmbito de cada universidade, e no campus, né? Eu acho que a extensão, enfim, ela se amplia para além, né, do entorno, mas é fundamental que a universidade ela estabeleça uma relação bastante forte com o seu entorno, né? Por exemplo, agora vocês todos sabem, né, uma questão que está em pauta, né, a questão da evasão, né, nas universidades públicas
e não só a evasão, mas a não chegada dos novos estudantes, né? Estamos com muitas vagas ociosas, e isso é uma questão nacional, né? Não sei se internacional, mas aqui nacional com certeza. Mas, enfim, por N fatores, é óbvio que a questão pandêmica foi um agravante, né? Mas eu acho que mais do que urgente que a gente faça essa discussão e haja muito rapidamente. Então, os projetos de extensão que já têm, né, mesmo os estágios, né, que já tem essa relação estabelecida com as escolas, né, que promovam esse diálogo de forma muito mais, inclusive, intensa, e que se organizem em ações, né, coletivas, nesse sentido da divulgação da universidade, dos cursos, através dessas feiras, né, através desse dia aberto, da semana, né, de ciências, de outras áreas também, enfim, porque se nós não atuarmos nesse sentido, a universidade corre um grande risco de deixar de existir, né? Porque não existe universidade sem alunos de graduação, por melhor pesquisa que façamos, né? E eu acho que esses projetos e programas de extensão que atuam diretamente com as escolas são fundamentais nesse processo, né, de consolidação da relação da universidade com o seu entorno, sobretudo, é fundamental, e eu acho que a gente está vivendo um momento que pede uma urgência, né, e seria uma oportunidade enorme, né. Obrigada. Obrigada, professora. É a professora Flávia. Eu aproveito e peço desculpa, a pergunta era do Flávio, por isso que eu confundi. É o meu cansaço aqui. Não sou eu ou sou eu? Sim, você, eu estou dizendo, naquela hora que eu te confundi, a pergunta era do Flávio. É o seguinte, eu saí da Covid há pouco tempo, então estou um pouco rouca ainda, mas vou tentar. Eu queria só falar um pouquinho de um projeto de extensão. Eu sou do Unifacef, o Centro Universitário de Franca, municipal, e aqui em Franca a gente tem o privilégio de sediar o Luiza Labs, que é o laboratório de tecnologia do Magazine Luiza. Então, é um centro monstruoso, onde acontece a logística toda do Magazine. É maravilhoso. O problema, primeiro encontrado, foi que eles não tinham mão de obra. Eles estavam trazendo mão de obra de fora para trabalhar no Luiza Labs. E aí surgiu a ideia, Unifacef, de promover um curso para estudantes do ensino médio. Então, foi feita uma seleção nas escolas estaduais, foram selecionados 50 alunos que os cursos de computação do Unifacef, que nós temos 3, ciências da computação, tecnologia de informação, engenharia de software, os alunos graduandos, né, eles montaram um curso para esses estudantes do ensino médio, para prepará-los para trabalhar no Luiza Labs. Então, eles tiveram esse preparo, já foram para o curso sabendo que eles seriam contratados lá para trabalhar lá, e foi um projeto o resultado foi muito bom. Pena que logo depois veio a pandemia e teve que interromper. Mas eu achei assim genial, porque a gente trouxe a escola, o ensino fundamental, para dentro da universidade, e aí tinha um outro problema. E os professores desses estudantes que têm dificuldade com a tecnologia. Foi criado um curso de pós-graduação para os docentes das escolas públicas. Então, houve um preparo ao mesmo tempo dos estudantes e dos alunos. Então, para mim, é um dos projetos de extensão que a gente conseguiu um resultado excelente. Pena que tivemos que interromper na pandemia. É isso, queria dividir com vocês. Que testemunho, parabéns, Flávia. E também se articulou com a empresa, né? E Sim. também essa questão de que as empresas
não tem esse lado social, inclusive ia ser uma pergunta depois minha. Mas eu passo depois. Professor Sérgio. Então veja, né? Parabenizando também a professora Flávia aí pelo projeto. Isso que a professora Simone falou, articulando essas duas coisas. Vamos lembrar do passado. Por que existe uma estratégia 12.7 no Plano Nacional de Educação que nos leva a fazer essa discussão aqui hoje, né? Todo esse processo. Porque lá nos anos 1960, os movimentos sociais, né, os estudantes, toda aquela movimentação em torno desse novo processo de formação universitária no país, que resultou lá na 5540 de 68, né, reforma universitária. Então, ali começa a pressão social, né, pela universidade, nesse sentido que a gente conhece hoje, não é que não existia antes pressão, né, mas nesse formato, né, de ingresso, de formação técnica profissional na sociedade brasileira, e a extensão é um caminho. Então, vou pular 3 décadas, né, para não estender muito aqui, mas aí chega nesse nosso plano nacional. O nosso plano nacional, a meta 12 é a meta de expansão do ensino superior. Então, é isso que a professora Simone falou, olha, a universidade forma profissionais. E ela tem que formar profissionais olhando para a sociedade, isso que a Flávia falou. Né? Pode ser assim, forma para o além, né? Forma para a necessidade concreta, relação educação-trabalho. Né? Então, para fazer isso, a gente tem que entender que a extensão tem um papel fundamental, mas que deve ter uma valorização da sua própria característica. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Além de ressaltar politicamente a necessidade da gente não perder essa dimensão de que é necessário a gente ter cuidado com essa aproximação entre a extensão e a graduação e a necessidade da formação profissional, é para isso que existe a curricularização da extensão, né? Que a sugestão da professora Eliane, eu também acho que a gente tem que ganhar escala, tem que ganhar dimensão. O problema é a forma. Né? Aí vamos usar o exemplo da Unifesp. A gente antes tinha os fóruns específicos. Era o fórum da graduação, era o fórum da extensão, e aí nós juntamos, por uma questão de organização, de imaginar que isso daria uma agregação mais interessante para a universidade, a gente juntou e fez o congresso da Unifesp, o que realmente é muito positivo. Mas o problema é da forma. A forma é acadêmica. Né? Então, mesmo os trabalhos específicos da graduação, eles são apresentados na forma acadêmica. E aí não estou falando mal da forma acadêmica, né? Eu sou acadêmico também, né? Mas ela tem um objetivo pedagógico, né? Que é formar aquele estudante para se preparar nos conhecimentos específicos da sua área. Então, ele vai lá, a primeira vez que ele está apresentando, ele passa nervoso, fica com frio na barriga, né? Mas vai começando a aprender a articular o vocabulário científico da sua área, né? Da sua formação profissional, começa a tomar contato com outras pessoas que também são da especialidade. Então, isso é fundamental, mas é fundamental para isso. Não é fundamental para a extensão, percebe? Então, a gente precisa ter um formato de evento que valorize aquilo que deve ser valorizado numa iniciativa de extensão. E aí, voltando à minha defesa, se é encontro, diálogo e depois ação, então este encontro tem que permitir algum tipo de interação que promova as trocas. Né? E aí o formato acadêmico, às vezes, não permite. Né? Porque ele é muito cerrado, né? Apresenta tecnicamente, faz a crítica, volta, encerra, passa a outra. Não é um bom formato para o tipo de objeto, né? De fenômeno. Então, o ideal seríamos ter encontros que valorizem as experiências da extensão, exatamente para promover os interessados, né? Porque quem vai juntar lá? Quem são os interessados? Quem tem os mesmos problemas sociais que o outro está apresentando no diálogo? Aqueles que têm soluções que podem ajudar nesses problemas sociais. É isso que a gente tem que promover no encontro. Né? E aí a dinâmica ganha um outro caráter. Não é exatamente o encontro acadêmico, percebe? Então, por mais que eu ache interessante a gente ter difusão, nesse sentido que a professora Eliane falou, a gente chama o público, as pessoas conhecem a experiência, é muito bom. Mas para desenvolvimento da extensão, ela precisa ter um reconhecimento da sua natureza. E aí precisa ter os encontros próprios, né? Que são separados por interesses, né? Por exemplo, essa do setor produtivo, né? Todo mundo que tem curso e área do setor produtivo tem que se reunir, né? Tem que discutir. Quem é da química tem que discutir os desafios lá da indústria química, né? Quem é da física tem que discutir os desafios da física, das engenharias, e assim é, né? Também na extensão, não só na área acadêmica. Eu acho que a gente tem que tentar também fazer essas mediações para que o método, né, e a organização se encontre com o fenômeno, né? Com a natureza do fenômeno. Bom, então eu estou inscrita mesmo. Ninguém mais? Sou eu mesmo? Sou eu mesmo.
Então, Sérgio, eu acho que o professor Leonardo deu o exemplo, né, do Congresso da Extensão. Eu acho que a gente também defende essa questão da indissociabilidade, né, da pesquisa, ensino, gestão, extensão. E, além disso, há vários eventos, né? O nosso VPCT, que é a Voz dos Professores de Ciência e Tecnologia, ele tem e a revista, né? A PEDUC, que é lá em Portugal, da Associação Portuguesa de Educação em Ciências, ele tem uma seção de relatos de prática e experiências. Tem uma seção de pesquisa ou investigação. O template, ou seja, essa estrutura que a gente utiliza para a pesquisa, ela é diferente da estrutura de um relato de prática. É isso que esse grupo tem tentado falar já há muito tempo. Por isso que quando no congresso acadêmico o aluno vai relatar algo do estágio, eu fiz várias vezes, né? Ou mesmo aquele CEPAD, que é o simpósio de práticas, não faz sentido. Introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados, discussão. Gente, pelo amor de Deus, né? A estrutura tem que ser outra se é um relato. Vai lá, não precisa ir para Portugal, vai lá nesse congresso da extensão, existem revistas extensionistas, e vê a estrutura. Agora, eu acho que se a gente começar a separar esses espaços, aí sim a gente vai estar falando para a gente mesmo, né? E nosso desafio é romper barreiras, né? Abrir a universidade e também a gente, como tem um conhecimento construído pluriversitário, que é o que a gente quer, Boaventura já nos diz, né? Eu acho que a gente tem que romper também com esse formato. Não quer dizer que a gente não vai ter um pesquisador lá falando, mas na divulgação da sua pesquisa. Agora, eu sinto isso na rede de articulações, sabe, Simone? Agora há pouco, acho que a professora Fabiana estava aqui, mas o professor Shida do Articulações, até do Articula Escolas, e viu os projetos PIBIC ensino médio. Às vezes há uma dificuldade do professor separar o projeto dele do projeto que ele vai fazer na escola. E ele vem, às vezes, numa linguagem muito complicada, que às vezes a gente é contactado pelos alunos da escola e pelos professores da escola dizendo assim, tá bom, mas eu não entendi o que é exatamente que a gente da escola tem que fazer. Deve ser um projeto muito bom, né? Ele publicou, mas tem essa questão. Então, se o que a gente quer é a indissociabilidade, a construção de conhecimento pluriversitário, para mim não faz, desculpa, é uma opinião minha, posso estar errada, não faz o menor sentido isso. Nós temos os fóruns específicos da nossa pesquisa e de divulgar nas revistas Qualis, e, enfim, não quer dizer que a gente vai acabar com isso. Mas eu acho que se a gente tem um congresso de uma universidade que faz pesquisa, ensino, gestão e extensão, tinha que estar tudo junto, misturado, e tinha que estar abrindo. Se não dá ainda para as pessoas externas submeterem trabalhos, que pelo menos quando for um projeto extensionista, que deixe o professor da escola falar, que deixe o movimento social falar. O que eu vejo, às vezes, é o professor da Unifesp falando. Aí eu até fiz uma crítica construtiva no Conselho Articulador de sábado. Esse negócio do meu lugar de fala, a gente esquece que tem que ter o lugar de escuta para ouvir a fala do outro, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui, que não pode falar, vocês precisam falar e participar. Quem está aqui com a gente, percebe, Sérgio? E aí esse negócio do dialógico meio que ele cai por terra, porque a gente já na raiz disse não, né? Desculpa. Não, mas se a sociedade é assim, Eliane, por que você achou que só no Congresso ia ser diferente? Essa é a sociedade que nós temos. Por isso que tem que ser um processo paciente, é isso. Eu também não estou sugerindo que acaba com o encontro geral, não é isso. Né? Ele continuará, e ele tem seu papel, e ele é importante. A única coisa que eu destaquei é que tem uma forma específica de ver esse trabalho da extensão e que ele tem que ser valorizado. No formato que o Congresso em geral é feito, ele não é, porque acaba sendo homogeneizado num outro formato. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que continuar lá, mas tem que continuar tentando conversar para convencer de que, em algum momento, ele tem que ser um pouco mais plural do que ele está sendo, é isso. Né? Então, tem que reforçar a iniciativa que é específica, reconhecendo, respeitando, né, as propriedades daquele lugar, que é o lugar do extensionista,
e ele sendo também reconhecido pelo campo da ciência, pelo campo do ensino e assim por diante. É isso. Sérgio. Mais alguém? Por favor, vocês que se inscreveram. Carla, que bom. Pode falar, minha querida. Oi, tudo bem? Boa noite para todos. Deixa eu baixar a mãozinha aqui. Isso. Então, eu estava ouvindo aqui, né? Eu sou aqui de São Caetano do Sul e eu fiz uma extensão na Federal, UFBC, Santo André. Né? Eu dou aula no município de São Caetano do Sul e no município de Santo André, na EJA. E em São Caetano é no Fundamental 2, certo? Bom, em Santo André foi ofertado uma extensão na Universidade Federal de Ciência e Tecnologia, mas é pós, né, sem ser o mestrado, e a gente fez, né, foi uma turma foi bastante número de inscritos, mas não chegou todos a concluírem o curso. Mas eu fiz em 2 anos esse curso. Foi um curso muito bom, foi um momento que na verdade, assim, o curso ele me deu uma visão de não só ser um professor, mas ser um pesquisador. Né? Essa é a base que foi muito importante para mim, porque eu tive contato com os professores universitários, né, da UFBC, por mais que eu tive minha graduação, mas depois que comecei a lecionar, eu me distanciei. E nessa prática de fazer extensão, eu tive o contato de novo com campus, né, com esse contato, esse pensamento, esse conhecimento de pesquisa, foi um momento muito importante desses 2 anos. Eu tive contato com vários professores, a gente preparou, eu fiz monografia, tudo, pesquisa. Após a apresentação, eu continuei com os contatos. Então, eu comecei a participar dos laboratórios dentro da universidade. Eu mesma comecei a participar e comecei a levar projetos para a escola. Né? Então, esse contato foi importante, porque é um olhar diferente, né? Lógico, ao mesmo tempo que eu fiz a minha extensão, eu tive esse contato de pesquisador, de como elaborar, né, projetos, trabalhos. Depois do projeto que a gente elaborou, eu fiz uma continuação de um projeto de laboratório para a escola. Foi um projeto muito bom. Foi um projeto que durou um trimestre, chama Polarcaster na Escola. É um projeto científico de ciências polares. E aí eu levei para a escola no Fundamental 2, hein? E até os alunos tiveram certificado da universidade, foram um trimestre. E eu trabalhei na época de 2019 como uma sequência didática, porque na minha escola não tinha para preparar. Lógico, eu precisei de autorização, da coordenação para levar um projeto para a escola, porém, eu fiz como sequência didática e eu usei o Google Class. Então, a gente tinha a aula, é um projeto à par, mas todos os alunos, 30 alunos, participaram desse projeto. E a professora foi à escola. Ela deu palestra, depois deu oficinas com seus tutores. Então, só eu levei o projeto, ela participou dentro do projeto, né? Até o último, até no final, que foram produção de vídeos científicos sobre o tema ciências polares. Então, foi produção de vídeos, e eu trabalhei com linguagem científica e a linguagem da tecnologia. Como um aluno vai produzir um vídeo científico, né? Foi na base disso. Então, foram os 3 meses em contato. Eu não só levei o projeto, a professora e os tutores me acompanharam esse tempo do trimestre. Isso foi importante, né? No final, os alunos apresentaram todo o seu trabalho para a professora, para os tutores da universidade. Né? Eles tiveram, claro, o conhecimento, o contato com a escola também, com os alunos. Um conhecimento, né? Foi tanto nosso, meu, como da universidade também. Né? Porque ela entrou dentro da escola, certo? A professora, né? Ela chama Silvia Dota, lá da Universidade Federal. E isso foi importante para mim. E agora eu participo de vários processos. Mas agora a formação continuada, né, que eu falo de professores, ainda é muito pequeno mesmo, entendeu? São poucas oportunidades que a gente consegue.
Eu falo, eu levo o trabalho, levo o projeto para a escola, mas ainda não tem essa entrada, essa porta tão aberta para a universidade, para que a gente possa ter uma formação melhor. É muito limitado, isso falta mesmo, Entendi. falta bastante. Os professores, parece que assim, é um mundo de paralelo, é o que eu sinto. São mundos paralelos. Linguagem, como você estava falando, Desativados, né? linguagem diferente, É. pedagogia, metodologia diferente, porque eu também participo de tutoria na Universidade Federal, e eu vejo a linguagem que os professores estão dando aula para os alunos e a nossa linguagem no Fundamental 2, ensino médio, é diferente. Metodologia e tudo. Tá? Entendi, Carla. É bem diferente. A gente, né, tem pela base nacional comum curricular, né? Estamos muito atrelados a essa base. Eu acho que a universidade ainda na federal é interdisciplinar, né? A gente trabalha com esse método, mas ainda está fora, está ainda com uma linguagem. Lógico, nunca vai se aproximar. Eu acho que é um outro campus, mas trocar trabalhos, trocar ideias, trocar o conhecimento, isso eu acho que é importante. Eu acho que seria um momento, muito boa sua fala, obrigada pela contribuição, seria um momento, né, Simone, Sérgio, Chida e Léo, da gente introduzir a questão da pós-graduação, né, porque eu sei que também está tendo, né, Simone, a curricularização com a pós-graduação, que eu acho que pode iluminar essa crítica construtiva que a nossa colega fez. Estou errada? Se vocês quiserem ajudar. Oi, professora. Não, concordo. Eu ia até escrever aqui no chat. Eu acho que a fala da professora Carla, né, ela é muito exemplar e, ao mesmo tempo, até paradigmática, né, dessa deficiência de comunicação que ainda existe, né, entre a universidade e a escola, e o quanto a gente precisa melhorar essa comunicação, né. Eu concordo com ela, são linguagens diferentes, né, com públicos diferentes, né, o professor da universidade com seus estudantes de graduação, né, o professor da educação básica com seus alunos, seja do fundamental, seja do ensino médio, né, mas tem aí o diálogo, né, da universidade, né, dos docentes envolvidos nos projetos de formação de professores, né, dos estudantes envolvidos nesses projetos, né, com a escola, né, com a professora na escola de educação básica, com os alunos, né, dessa professora. Então, eu concordo que a gente tem que melhorar esses vários aspectos da linguagem da comunicação, né, Carla? E mais, assim, o que eu gostei muito de ouvir, né, na sua fala, foi a repercussão que esse curso, essa formação que você fez, né, teve, assim, de forma muito clara e imediata, né, no seu relato, no seu fazer, né, na construção do seu plano de ensino, né, na atuação junto aos alunos, na organização dos conteúdos, né, nas propostas didáticas. Então, na verdade, então, sua fala comprova, né, o que a gente vem sempre defendendo, né? Acho que quem trabalha com educação ou com formação de professores nas licenciaturas, né, que é fortalecer, né, e qualificar cada vez mais essa relação. Então, Carla, de um lado, fico muito feliz com o seu relato, né, por ver como que essa formação que você teve impacta diretamente, né, no seu fazer, né, e, portanto, né, se desdobra aí em todos os seus alunos, em suas aulas, e, por outro lado, fico triste porque a gente tem muito que melhorar nessa nossa interação, nessa nossa atuação, né, e, às vezes, na universidade, nem todos têm muita clareza sobre isso. E esse é um processo que a gente vai ter que pegar, tem que se dedicar com mais profundidade, eu acho. Acho que a extensão agora, com a curricularização da extensão, isso demanda, né, para além das licenciaturas,
né? E é uma oportunidade, né, para toda a universidade nesse sentido. Obrigada. Professor Sérgio. Também, primeiro, parabenizar a professora Carla pela experiência, né, por essa disposição, né, acho que só acontece porque tem disposição, né, isso que acontece, essas coisas, né, reúne as pessoas que estão dispostas, disponíveis, né, engajadas, então as coisas acontecem. E, assim, do ponto de vista da formação, professora Carla, e da formação continuada, aí precisamos pensar assim, o que estrutura essa formação continuada, né? Nós, até o século XIX, tínhamos uma percepção de formação que era do modelo dos preceptores. Aí, no século XIX, inventamos a ideia do ensino mútuo, né, da educação de massas, e dali para frente a gente começou a imaginar que sempre nós devemos transformar o objeto de ensino, de formação, como um objeto de massa, de cultura de massa. Isso é um problema, para fazer isso que você está propondo, né, que é a formação de professores. Porque há alguns elementos que podem ser massivos, né, do ponto de vista de talvez formar uma rede inteira, né, a rede municipal de São Caetano inteira. Mas boa parte das necessidades específicas pedagógicas tem que ser de formação com aquela realidade cotidiana da escola, né? Então não dá para ser massivo, né? Tem que ser assim, na experiência da escola, com apoio às preocupações daquela equipe escolar, né? E isso torna um desafio de você fazer a formação com a escola na escola, né? O que não dá para se constituir como um projeto, uma política, um programa da secretaria toda, né? Com a formação de todos os profissionais, porque isso tornará sempre um efeito dispersivo, né? Eu acompanho aquela formação, ela até traz elementos interessantes para ajudar a pensar sobre a minha prática, mas a minha prática nunca chega. A minha prática fica sempre comigo mesmo no dia a dia. Então, é o tipo de mediação, né, com o princípio pedagógico que orienta a formação, que eu acho que a gente tem que imaginar. E nesse caso, e por que eu estou falando isso, né, desses modelos pedagógicos historicamente constituídos? Porque quando a gente vai juntar com a pós-graduação, vamos ter desafios importantes. A pós-graduação, ela é, por essência, individualista. É um problema, né? O trabalho do mestrado e doutorado é muito individualista, né? Por mais que a gente tenha os modelos em que o estudante se vincula a um grupo de pesquisa, uma linha de pesquisa, de desenvolver um pouco mais complexo, coletivo, ainda assim é muitas vezes um trabalho solitário e individualista. Então, como fazer isso, que tem uma característica intrínseca do modelo de formação de pós-graduação no Brasil, com algo que possa refletir um trabalho que é coletivo, de novo, do encontro, do diálogo, né, das preocupações sociais, mais difícil. Então, nós teríamos que ter programas de pós-graduação muito abertos a desenvolver linhas, a desenvolver espaços, eixos de formação que se preocupassem efetivamente com algumas das necessidades sociais mais prementes, né? Então, no caso da educação, por exemplo, uma articulação entre os programas, né? Aquilo que o professor Leonardo sempre cita aqui, né? Essa articulação pode se dar institucionalmente também, não é só entre as pessoas. Então, os programas de pós-graduação mais articulados com as necessidades, por exemplo, das redes de ensino, né? Estabelecendo linhas, e nessas linhas você teria a formação, ou a inserção desses professores das redes nessas linhas de pesquisa, fazendo o seu mestrado, seu doutorado, mas orientados, né, para essas preocupações que são coletivas, que são da rede, né, que são dos problemas de cada escola, né, ou da rede escolar, e não problemas específicos, individuais, né, que muitas vezes ainda mantém aquela lógica racionalista do princípio da ciência, da separação do sujeito com o objeto, né? Então, tem que pensar, né? E com isso eu estou dizendo que não tem importância, que não foi fundamental para a ciência essa visão, isso ajudou a desenvolver a ciência, ajudou, não tenho dúvida. Mas a natureza do fenômeno que nós estamos tratando aqui, para falar da extensão, ela é necessariamente social e é necessariamente coletiva. Então, também o método científico, de novo, né, tem que estar vinculado a essa natureza, né? Então, vai se aproximar mais de uma pesquisação, de um engajamento político, né, de um envolvimento, é outro método, percebe? Então, para isso, a pós-graduação tem que se abrir para isso, né? Não pode continuar com aquela briga do que é ciência e o que não é ciência, né? Porque vamos concordar aqui, os meus amigos da educação, nós muitas vezes continuamos sendo enxergados como aqueles que não fazem ciência, não é? Isso é um problema. Então, enquanto continuar assim, né, alguns fenômenos, algumas áreas do conhecimento são reconhecidas como ciência e outras não, a gente não avança. Então,
vai precisar, o desafio é grande. Se na graduação o desafio de colocar a extensão é grande, na pós-graduação ele é maior, né? Dadas as estruturas e a organização da própria pós-graduação. Mas acho que temos que enfrentá-lo, né? Porque o desafio é grande, né? E a gente não vai enfrentar o desafio. Vamos continuar animados, disponíveis, dispostos, né? Atuantes para enfrentar esses problemas. Obrigada, professor Sérgio, professora Simone. Não sei mais se alguém quer completar essa questão. Oi, Carla. Posso falar? Desculpa. Então, eu também concordo com o professor Sérgio com relação a isso. Existe um pouco parte política, porque você tem uma demanda, uma estrutura com a secretaria, com o município e tal, uma formação, né? Mas, por exemplo, tudo partiu dentro, porque é como uma picadinha, né? Você vai picando, é uma abelhinha. Então, essa formação, por exemplo, essa formação o projeto que eu coloquei dentro da escola, depois com os alunos, eu e a professora da universidade, nós elaboramos um projeto para a formação dos professores. Dentro da secretaria, a gente chama de CECAP, né, que é o Centro de Formação de Professores do município, e nós elaboramos uma formação, né, com o mesmo tema, porém, com caráter para a formação continuada do professor, né? Lógico, um projeto vai levando ao outro. E as escolas municipais, elas não são dispostas a pagar cursos particulares, né? Formações particulares. Nós temos, mas não estão. Quando entra uma universidade pública para oferecer projetos, é difícil negar. É difícil, a não ser que seja uma coisa não bem elaborada, porém, quando tem a formação e existe todo o trabalho, né, de aprovação, acredito que sim, porque não há custos, né, para o município. E outra, é uma profissão, uma formação de excelência, então acaba sendo colaborativo, sim, né? Eu acredito. Só que assim, é aos poucos, porque à medida que o professor vai entrando dentro da escola e vice-versa, vai surgindo ideias. É um começo. Não adianta a gente fazer somente, assim, lógico, tudo aprovação, mas um plano sem que a gente esteja lá dentro, né? E vice-versa. Nós precisamos aos poucos, certo? Com pequenos projetos e trabalhando a linguagem para ir conhecendo. E aí, nisso, você vai ter a oportunidade de o professor do ensino, né, do básico, já está também colocando as suas ideias aos poucos, como aconteceu comigo. É uma coisa assim, consequência, né? Mas de início é apenas uma intenção, né? Uma extensão curricular que é importante. Lógico, tudo vai se aprimorando, né, Eliane? Vai se aprimorando com o está. Mas eu acho que falta muito, porque se você olhar o número de professores de mestrado e doutorado no ensino básico, é baixíssimo no Brasil. Isso. Carga horária é grande, né? Dá aula em 2, 3 escolas, o professor não tem tempo. Então, ou seja, quando existe uma formação, tem que ser tudo adaptado, até para atender até o tempo do professor. Quando eu fiz a formação, eu fazia as aulas presenciais de sábado. Era de sábado, tá? E durante a semana eram os trabalhos que a gente fazia assíncrono. Tá? Então, tem que ser feita uma adaptação mesmo, né? Tudo não fora no olhar do atender o professor nesse momento. Bom, é uma dica aí, né? Deixa eu agora deixar os outros falarem. Obrigada, viu? Eu acho que é um tema, Carla, que a gente poderia pensar aqui o grupo de a gente falar, né, num dos temas bastante sobre a escola, sobre esses projetos, sobre a questão da pós-graduação, a pesquisa, por exemplo, dos estudos de impacto de cursos de mestrado nas escolas, que já nos dizem que tem melhoria na escola, como o projeto do professor Sérgio no Raul Sadi, quando são vários professores na mesma escola. E eu acho que a gente agora em rede, Simone, conseguimos tentar fazer isso com a parceria com as prefeituras, da gente tentar pelo menos reservar, Sérgio, né, projetos articulados,
há projetos de doutorado que se articulam com os de mestrado, ou 2 mestrados articulados. Gente, a gente tem que, né, inovar isso, essa estrutura do jeito que está, mesmo na pós-graduação, a gente sabe que não funciona. Essas linhas de pesquisa, todo mundo com as mesmas. Agora a gente está fazendo uma rede de grupos de pesquisa aqui na rede de articulações também, Simone. É um desafio, a gente às vezes vai para as reuniões do conselho e fica, né, vai para trás, vai para frente, porque é muito novo, a gente está construindo. Eu adorei a sua fala, muito obrigada pela contribuição. O que eu acho que ainda tem de perguntas, nós temos 6 minutos para o final, é a questão da curricularização da extensão, na questão da criação das UCs específicas extensionistas nos PPCs. Eu acho que a Simone já falou um bocadinho, né? Aí eu ia pedir se na sua fala final você conseguiria falar um bocadinho mais disso, para essa questão não ficar assim, sem comentar. E a última, das atividades complementares, que você também falou, só para ficar, né, claro, que estas horas elas eram contabilizadas em alguns cursos, porque há cursos que não têm horas complementares, né? Mas as horas complementares são pesquisa, ensino, gestão e extensão, né? E se essas horas complementares de natureza extensionistas poderiam ser abatidas do total de crédito se forem realizados em projetos ou programas extensionistas do ensino superior, ou se elas precisam necessariamente estar ligadas a uma disciplina ou unidade curricular, vinculada a um projeto ou programa. Que foram as 2 últimas perguntas que eu vos enviei, Sérgio e Simone, para daí a gente tentar fechar, respondendo essas 2 questões, e aí a Simone já fazia também a sua fala final. Pode ser, gente, assim? Para a gente não passar muito do tempo? Fiz aqui uma ginástica. Eliane, não sei se vou conseguir responder tudo, mas, assim, deixo para o professor Sérgio, professor Leonardo, professor Cláudio complementarem. Mas eu acho que, de uma certa forma, já tinha respondido essa questão das atividades complementares, né? As atividades complementares são atividades complementares, né? Complementam uma formação e de uma forma bastante autônoma do aluno, né? O aluno vai lá e escolhe, não está ligado e nem tem esse compromisso, por isso que é essa natureza, né? De serem atividades soltas e escolhidas pelos alunos, né? Então, acho que é um outro princípio, uma outra lógica da curricularização da extensão, né? Então, eu acho que a extensão, nesse âmbito, ela continua sendo essa extensão que sempre existiu, né? O desafio que é colocado pelo Plano Nacional de Educação é trazer a extensão como estratégia formativa, né? De conteúdos disciplinares, né? E, então, nesse sentido, por que a gente manteve na Unifesp, né, na nossa resolução, essa opção por programas e projetos, né? Justamente para que programas e projetos garantissem essa articulação, esse alinhamento com os conteúdos, com objetivos claros, com todo o acompanhamento na preparação, na execução das atividades, na avaliação dessas atividades, na avaliação da participação da comunidade externa, no impacto, enfim, em todos esses elementos que são necessários, né, para a extensão, né, e, sobretudo, quando a extensão está integrada no processo formativo do estudante em relação aos conteúdos disciplinares, né. Então, acho que são 2 questões distintas, né, que, a meu ver, e, enfim, a gente já debateu isso muito na Unifesp, no âmbito das comissões, então, as atividades complementares são, né, uma forma distinta, né, do que a gente está entendendo da inserção da extensão. Acho que era isso. Tinha uma outra parte, né, que agora eu me esqueci da segunda pergunta. Da UC específica de curricularização. Então, eu acho que isso é uma questão do curso, né? O curso tem essa autonomia de olhar para as suas disciplinas, né, avaliar quais
poderiam, né, integrar a extensão, quais não poderiam, os docentes têm que fazer essa avaliação. Agora, se o curso faz essa opção por criar novas disciplinas, porque assim entende que é a melhor estratégia para esse curso, é o curso quem vai decidir, quem vai fazer essa discussão interna e vai fazer essa opção. Né? Na comissão, a gente está nesse momento de acompanhar e de auxiliar os cursos nessa discussão, a gente não vai fazer esse grau de interferência num curso, porque o curso tem essa autonomia, né? Mas a gente vai ajudar a pensar as possibilidades, as estratégias, né? Fazer esse exercício junto com o curso, de olhar para o que já existe, como que isso pode ser reorganizado ou não, rearticulado ou não, é extensão, não é extensão, e por aí vai. Bom, então eu agradeço, já aproveito para agradecer o convite, essa oportunidade ao grupo, a você em especial, professora Eliane, professor Sérgio, a parceria, né, de sempre, agradecer professor Leonardo, professor Cláudio também, e fico aqui à disposição. Obrigada, professora Simone. Professor Sérgio, não sei se quer complementar, senão daí eu ia pedir para os meus colegas fecharem. Quer complementar, Sérgio? Só um ponto assim, mínimo em relação a esse último ponto, que eu concordo plenamente com a professora Simone falou, né? A atividade complementar tem o seu papel, deve ser mantido esse papel, não devemos mexer nesse papel, né? São importantes, mas elas não são, não têm o mesmo papel que a curricularização. Com relação ao C específica, isso que a professora Simone falou mesmo, e aí, por que em geral não é uma opção? Porque tem um custo, né? Os cursos, em geral, têm diretrizes de orientação sobre a formação que estipulam a carga horária, os componentes, né? Então, se mexer nisso é muito complicado, gera um custo, né, para aquele grupo de professores, e que assumir esse custo, às vezes, é insustentável, né? No sentido de ampliar a carga horária, de ampliar esforços dos estudantes, dos professores. Então, não é uma decisão fácil essa, né, de separar, né, colocar o C específico. E o segundo aspecto também que deve se pensar, se for esse o caminho, é de não criar um isolamento, uma segregação, né? Aí você vai criar as Cs que são extensionistas, né, porque curricularizam, e as outras que não mexem na sua formação, mantêm, aí perde um pouco do objetivo que a professora Simone falou, né? Se o propósito da curricularização é exatamente você rever o seu processo formativo, você criar o Cs à parte significa, às vezes, criar um movimento meio segregacionista, né, dessa formação. Então, tem que ter cuidado com isso. E minha admiração, meu carinho, né, meu afeto para a professora Simone, parceira de sempre na Unifesp, né, pela criação e liderança ali da política da curricularização na universidade. Sempre grato, viu, professora Simone? Eu que agradeço, professor. Sempre. Obrigada, professor Sérgio, professora Simone e todos presentes, né, aqui no nosso curso. A gente tem o nosso novo encontro aí, agora eu acho que no mês, final de maio, né, Léo? Acho que é final de maio, que volta a ser aos sábados, que eu acho que durante a semana fica meio corrido mesmo para todo mundo, mas a gente também pode fazer alguma troca, né, Léo, e pontualmente tentar fazer durante a semana. A gente segue divulgando todos os materiais para vocês e todos os vídeos para quem perdeu. Eu espero que isso não esteja acontecendo, né, Simone, das pessoas às vezes falam, depois eu vou ver o vídeo, né? Das pessoas não estarem vindo presentes que a gente tem divulgado, né? E agora eu passo ao professor Léo, professor Shida, para encerrar, tá bom? Obrigada, gente. Bom, eu queria só novamente agradecer a professora Simone, ao professor Sérgio, a presença aqui, agradecer também aos meus colegas, o Cláudio, a Eliane, e todas as pessoas que estão aqui acompanhando, pela presença, pela discussão, né? A gente precisa de todos nós aqui próximos, presentes, mesmo que mediados por tecnologia, né? Vamos ver se a gente consegue organizar um desses encontros presenciais aí até o fim do ano, né? Eu acho que seria uma boa ideia. Porque é isso que a gente precisa agora. A gente precisa discutir, a gente precisa dialogar, a gente precisa, né, esclarecer os entendimentos, ajudar as pessoas que ainda estão precisando de ajuda nesse processo, para a gente consolidar e fortalecer ainda mais a extensão. Obrigado, gente. Bom, professor Simone,
professor Simone, professor Sérgio, professor Leonardo, Eliane, agradeço a presença de todos, tá? Só um comentário em relação ao que a professora Simone Nakaguma falou. Aqui em São José dos Campos, né, que é um campus de ciência e tecnologia, quer dizer, a área de ciência e tecnologia, naturalmente, assim, ela é menos extensionista. Então, a gente tem uma certa, apesar de que nos últimos anos, né, tanto a Câmara de Extensão vem trabalhando, a gente vem trabalhando, o número de projetos de extensão, programas tem aumentado, e aí, assim, daqueles comentários da pergunta, aquela citação da pergunta, né, a gente está fazendo mão de todos os modelos, né, curriculação em disciplina, disciplina extensionista, né, então a gente está usando todos os modelos possíveis, tá? Então, é isso, né? Então, a gente tem que fazer também o que tem à mão, né? Não dá para inventar. A gente não pode obrigar a docente também a fazer extensão. Então, esse é meu comentário final. Eu acho que esses seminários estão sendo muito produtivos, né? No seguinte sentido, né? Que as perguntas, né, enriquecem muito aqui nesse seminário. Então, boa noite a todos. Eliane, eu passo a palavra para você. Obrigada, gente. Então, eu vou encerrar, tá bom? Então, a gravação e encerrar aí nosso encontro hoje. Obrigada, Simone, obrigada, gente. Muito obrigada aí pela participação. Quem falou. Obrigada. Muito Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado.